Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Agora é aquele bate-bola, jogo rápido. Eu peço para vocês, por favor, fiquem atentos. Pega o material aí e já vai sublinhando todos os itens que nós vamos falar na nossa aula 37.2. Agora vamos rever todos os processos da piscicultura, só no que a gente fala de reprodutores. E nessa aula, galerinha, vou frisar aqui na aula, a parte 2 da piscicultura, uma coisa interessante. Professor, eu não tinha entendido direitinho sobre os processos da matriz. Quando a gente fala matriz, nós estamos falando das fêmeas. O reprodutor macho tem prioridades, tem características. Anota aí que daqui a pouco a gente vai começar fazendo os exercícios. E lá nos exercícios, galera, são 5. Eu já dei uma olhada. São 5 atividades. Tem questões abertas. E aí você tem que saber colocar os itens favoráveis certinhos. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Olha aí, meus queridos. Temos que lembrar sobre quando você está falando de matriz, o reprodutor, o macho, ele apresenta características para manter a qualidade de desenvolvimento dos seus alevinos. E aí todo o processo, ele acontece artificial. Como assim, professor? Como assim? Lembra quando eu falei sobre sincronia de fêmeas? Para mim, meu diretor. Lembra quando a gente fala sobre sincronia de fêmeas? Botar as vaquinhas para entrar no cio tudo junto? As cabras, as ovelhas, as porquinhas entrando no cio? Também utilizamos a aplicação de hipófise. Utilizamos o processo de extrusão, que é o processo que você faz para retirar os espermatozoides. Então você tem que coletar os espermatozoides dos peixes, coletar coletar os óvulos da fêmea, né? Para poder fazer a fecundação, que a fecundação dos peixes são fecundações externas. Mas o que é importante? Manter a qualidade do processo de ganho de peso em menor tempo. Manter a capacidade da rusticidade. Fazer com que esses peixes tenham qualidade. Qualidade de quê, professor? Serem tolerantes a determinadas variações do pH da água. Também conseguirem realizar o processo de engorda no sistema intensivo, tendo possibilidade de amenizar todos os processos de desenvolvimento da parte bentônica, processos de captação do fitoplâncton, zooplâncton e impedir também, galerinha, alguns ectoparasitas existentes durante o processo de amenização do sistema, tanto de tanque, sistema convencional ou sistema extensivo, tá bom? De criação. Aumenta a tela, meu diretor. Vamos lembrar aqui também, ó, o período de latência já no manejo reprodutivo. Temos que lembrar que os peixes, quando nascem, né, as larvinhas, eles não se alimentam, você não passa alimentação para eles no momento da larva. É igual o pintinho. Quando tu pega o pintinho nasce, pega o pintinho, tu assopra. Não tem uma bolinha amarela? Uma bolinha amarela na barriga do pintinho? É o vitelo. O vitelo é aquela parte do ovo, fica na buchinha, ele se alimenta daquele negócio. Ele não come, você não coloca quirelo, ração pro pintinho. Nos primeiros dias. Aí por que a gente coloca quirelo? Para poder calejar a moela, para quando colher a ração, ele conseguir fazer o processo de fermentação dessa ração. Os alevinos é a mesma coisa, não coloca ração para eles. Eles se alimentam de pequenas larvas, fitoplâncton e zooplâncton que tem na água. Tem que tomar muito cuidado nesse processo. Quando ocorre a eclosão, você retira eles do sistema de criação e coloca separadamente. Aí você tem, eu tô tentando lembrar do vermezinho. É um verme. Você parece um verme, ele parece uma lombriga. Isso, é muito pequenininho. Eles comem.
Então, não adianta dar ração para eles, tá bom? Outra coisa aqui, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, do sistema. Quando você faz a exclusão aqui, ó, retirada, temperatura da água. Temperatura da água, lembra que eu falei? Ave, você não faz isso. Criação de ema, você não faz isso. Agora, criação de peixe, você pode fazer a retirada da porção dos óvulos numa temperatura de 28 graus. E aí você pega e mistura com o sêmen do macho. Com uma massagear. Ei, massagear não é assim não. Massagear do dorsal para o ventral. Dorsal para o ventral, ele solta o espermatozoide. Aí você mistura. Faz uma mistura, isso proporciona, claro, tem todo o cuidado para o quê, professor? Na hora que você está tirando o esperma do macho, não urinar, porque o pH pode matar os espermas. O peixe. Isso é muito importante lembrarmos, tá bom? Então, sempre do sistema de reprodução, você realizar esse processo. Vem aqui, meu diretor! Isso! Vai, não foi rápido! Galera, olha só. Vou deixar com vocês aqui com as atividades. Vou conversar aqui com o meu amigo invisível, que quase eu fiz uma coisa. Façam as atividades, daqui a pouco o tio volta para corrigir juntinho com vocês, tá bom? Vou conversar com ele aqui rapidinho. Tchau, boa. Olha aí, meus queridos, estou de volta, galera. Olha, isso aqui é um mundo muito louco, muito doido. Meus queridos, terminaram a atividade? Ficou com dúvida? Não se preocupe, porque agora é a nossa hora de realizar o que, professor? Sanar todas as dúvidas que possam ter aparecido durante o desenvolvimento da atividade. Isso! Agora, nós vamos fazer o que, professor? Colocar na tela cheia. Depois eu vou ler a pergunta, ler a resposta, aí sim, questões abertas, professor. Não precisa estar com as mesmas palavras, não! Simplesmente, meus queridos, eu tenho que incentivar vocês a colocar alguns termos técnicos. Fazer com que você, muitas vezes, vocês estão descrevendo aquele termo. Então não se preocupe, não. Nós vamos ler, vou deixar aberta aí a tela para dar tempo de você inserir alguma palavrinha que você pode ter esquecido. Professor, e as questões fechadas? Alternativa A, B, C, D, E. Se for a E a correta, o tio vai explicando por que as outras alternativas não contemplam. Mas aí, por algum acaso, alguma coisa aconteceu, deu um trovão, aí você olhou para o lado? Não se preocupe, porque você olhou para o lado, depois voltou para a aula e falou, meu Deus, onde ele foi? Eu estou numa atividade. Eu voltei lá no conteúdo para explicar direitinho. Por que a alternativa A não? Contempla a B, a C, tá bom? Espero que a maioria tenha acertado as questões, tá bom? Aumenta a tela, meus queridos. Aê! Primeira questão. O processo de reprodução na criação de peixe is very, very important to them. É muito importante. Identifique corretamente os eventos que ocorrem após a eclosão dos ovos desses animais aquáticos. Esse final é ótimo. Desses animais aquáticos. Então vamos lá. Vamos ver quais são, né? Identificar corretamente os eventos. Alternativa A. Aparecimento do alevino que já surgiu com fome voraz. Ô, meu diretor! Para mim, meu diretor, para mim. Acabamos de ver isso aqui no nosso bate-bola. Alternativa A, meu diretor, quero ouvir. Listen. Alternativa A. Tá certo ou tá errado? O aparecimento do alevino, quando eclode o ovo, quais são os eventos que acontecem? Eclodiu o ovo, o bichinho saiu nadando. Ele tá com fome? Ele vai comer velozmente? Yes ou no? Se for sim, bate duas vezes, é que ele é invisível. Eu tenho um dom. O dom de ouvir as pessoas invisíveis. Ó, dizem que quando ocorre a eclosão dos ovos, dos peixinhos, os peixinhos saem voraz querendo comer. Se for sim, tiver certo, dá 2 toques, pum, pum. Se for não, dá só um toque, pum.
Bate! Não! Eu estou perguntando se a A tá certa ou tá errada, diretor. Ah, tá. Eu tive que olhar para o lado, porque eu estou falando que eu tenho o dom de ouvir, não o dom de ver. Aí eu peço para eles baterem, eles não batem. Eu não mando mais nada mesmo, não. Tá errado, meus queridos. A alternativa A tá errada. Professor, por que tá errado? Porque, olha, pessoal, vou dar um exemplo. Não tem um pintinho? É da avicultura. Da avicultura. Tu pega o pintinho quando nasce, tu pega e assopra na barriguinha dele. O vitelo tá na barriguinha. Aquela parte amarela do ovo tá lá. Ele vai, nas primeiras semanas, ele come aquele vitelo, ele absorve o vitelo. Mas, professor, o pintinho quando nasce, se esparrama pelo chão? Não! O pintinho quando nasce, a gente vê ele ciscando, não vê ele ciscando? Ele não tá comendo. Ele absorve, na verdade, aquele nutriente. Ele tá para calejar a moela. Ele come a quirela, a gente dá a quirela para ele calejar a moela, para quando ele começar a comer o milho ou a ração, a moela, aquela partinha que tem aquele corinho amarelo, quem come moela sabe que tem aquele corinho amarelo, é o calo. Então, eu estou fazendo uma comparação. A alternativa está errada porque os filhotes dos peixes, quando eclodem, no primeiro momento eles não vão se alimentar. Então, você tem que preparar o zooplâncton, o fitoplâncton para ele durante as primeiras semanas que ele não se alimenta, porque ele tem uma energia, uma reserva energética. Ok? Vamos ler a próxima? O tio tem que trocar o óculos, então, meu diretor, aumenta aí para mim, por favor. Então, a questão A está errada. Pessoal, questão B, surgimento da larva que leva 40 a 48 horas para se alimentar? Isso! Que ser, rapaz! A alternativa B está correta. Ele leva um tempo para se alimentar, é o evento. Então você tem de 40 a 48 horas para disponibilizar o alimento. Agora, aí, ó, depois eu falo por que a C está errada. Mas, professor, e se eu fornecer a ração para o bicho? O que acontece? Se eu botar a ração para os peixinhos, filhotinhos, eles não comem. Então, até 48 horas, o que acontece? A ração cai no fundo e pode fermentar. Ocorrendo fermentação de ração, altera o pH da água. Alterando o pH da água, pode indisponibilizar o oxigênio, pode dar ectoparasitas, doenças dos bichinhos. Professor, por que a C está errada? Evidencia-se a larva que se nutre já nas primeiras horas. Mentira! 48 horas depois? Que primeira hora? Primeira hora é uma hora depois, gente. Após a eclosão após a eclosão dos ovos, surge girino. Girino é sapo! Eu tô falando de alevino, peixe, assim, ó. Pra mim, diretor, peixe que faz... Não tô falando de sapo que faz. Pelo amor de Deus. Dessa eclosão surgem alevinos que não resistem e morrem. Nada a ver. Mas o que foi que eu escrevi aqui? Nada a ver aí. AD, após a eclosão, o ovo surge o girino. Está errado, não tem nada a ver. Essa é a alternativa B. Tudo bem? Meu diretor, aplausos. Não tem, né? Para quem acertou, não tem. Como é que chama? Sonoplastia. Meu Deus! Tá bom. Aumenta aí a tela, por favor. Vamos para a questão de número 2. The question 2! Durante o processo de coleta do sêmen, durante o processo... Essa todos têm que acertar contigo. Durante o processo de coleta do sêmen, dos reprodutores, é óbvio, né? Se é do sêmen, é dos reprodutores, devemos ter algum cuidado. Cuidado! Para evitarmos contaminação e morte dos espermatozoides. Marque a alternativa correspondente aos... gente, pelo amor de Deus. Para mim, meu diretor Beck. Gente, se faz a coleta dos espermatozoides do reprodutor. Meu diretor, desculpa. Aumenta a tela para mim.
Olha aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. Antes de mostrar a alternativa, esse é o procedimento que a gente faz para tirar o espermatozoide. Não, mas é da cavidade torácica para abdominal. Vai fazer essa massagem. Que cuidado eu tenho que tomar aí, pessoal? Alternativa! Pum! Inativação espermática por manipulação e contaminação coliformes fecais. O contato com a própria urina do peixe permite a contaminação do animal. Inativação, a próxima reprodução. Ao coletar o sêmen para evitar a contaminação, colocar no congelador. O sêmen no congelador. Contaminação do esperma com a água e urina. Alternativa E. Por que alternativa E? Porque se você apertar muito sem querer, ali é uma cloaca. É o orifício por onde ele tanto defeca a urina junto com as fezes. E sai também o esperma, uma beiradinha. Se apertar muito, pode comprimir a bexiga. E aí sai um pouquinho de... E a urina tem muito nitrogênio, é nitrogenada a urina deles. A nossa é ureia, a dos peixes tem muito nitrogênio. Isso pode matar os espermatozoides porque altera o pH da água. Porque não é qualquer água que tu está colocando. Nós vimos na aula que tem um líquido, um preparo, uma solução. Então, a água pode matar o esperma. Inativar significa que ele está em stand-by. A palavra inativação, inativou e depois ativa. Não existe isso. Tá bom! Questão 3. Para aquisição das células reprodutivas das matrizes, na reprodução de peixes, é muito comum no processo de indução. Você induz. Então, você tem como homogeneizar, igual a vaca, o cabrito, a ovelha. Mas na rema, não tem como você fazer isso. Cite o nome do extrato. Ai, pelo amor de Deus, gente. É um extrato de hipófise. E qual é utilizado? Carpa. Mas na nossa região, professor, claro que esse produto se compra. Na nossa região, pessoal, tem uns animais que a gente pode fazer isso. Mas aí já é uma aula técnica. Aqui é só alinhamento, né? Não é preciso aprofundar. Questão 4. Durante o procedimento de retirada dos óvulos das matrizes, cite a temperatura. You remember? Qual a temperatura? 28 graus. 28 graus é a temperatura que a água deve estar. Então, é tipo assim, ó. É uma cambuquinha. Aí você coloca tipo um banho-maria e deixa 38 graus. Ela tem que ficar 28, desculpa. Falei 38. Nem mais nem menos, tá? Senão ocorre a inviabilização. E the question for... E já veio com a resposta. Mas tudo bem. No processo reprodutivo artificial, após 30 dias de formação do alevino, os peixes atingem de 12 centímetros com 30% a 40% de sobrevivência. Qual a média de sobrevivência da eclosão após 30 dias? É em torno de 15%. Meu diretor, back. Meus queridos, lembram na aula, nós falamos que tem uma porcentagem aceitável de perca, tá bom? E fica em torno de 15% após 30 dias. Estamos finalizando aqui a nossa aula sobre processos de reprodução. Depois nós voltamos com mais outro assunto para você. Um beijo, um abraço, já estou com saudade. Tchau.